neste momento em Chapecó e nós seguimos falando sobre as consequências do peso das mochilas, principalmente nas crianças. O Dr. Guilherme continua aqui comigo, tem bastante participação, se você quiser ainda participar, ainda dá tempo. O WhatsApp é 98405-2073. Doutora Miriam está participando, ela fala que o maior problema é as crianças terem que levar o livro, que no caso a gente foi numa escola particular, onde só... Ela diz, né, que tem só 2 livros, geralmente eles têm apostilas, mas em escola pública é um livro para cada matéria. Imagina um adolescente levando até 4 livros por dia, sem condições de diminuir o peso, a não ser que a escola tenha armários. A gente já falou bastante sobre isso na nossa primeira participação aqui com o doutor. Dividir o peso, como aquelas meninas nos mostraram ali, é uma boa alternativa, né? No caso, como a Miriam tem razão em tudo que ela está falando, né? Claro. Mas no caso da escola pública, se não tem armários, se não tem como deixar em casa, qual que é a alternativa? Claro, tem esses fatores ambientais que vão interferir muito, mas a alternativa, como eu tinha falado antes também, a alternativa tanto da mochila de alça quanto da mochila de rodinhas. É uma forma de você dividir. Outra forma é levar o peso dos livros, alguns na mão, além da mochila de alça ou da de rodinha, levar o peso nas mãos para não sobrecarregar a sua coluna. Tem mais gente participando. Ó, a Romilda, ela quer que a gente passe aquelas fotos da cirurgia da menina para alertar os netos com o peso das mochilas deles. Tem uma outra menina aqui participando com a gente, ela é Heloísa. Ela falou que ela leva 3 cadernos de 10 matérias e mais o estojo. Ela está perguntando se isso pode causar problema nas costas. Aí a gente teria que repetir a questão do peso, né, doutor? Do peso, do tamanho dela e de quanto daria, mais ou menos, o peso de todos esses livros e cadernos que ela usa, né? É aquele ideal, 10% em média, no adolescente, tolerável até 15%. Vamos lembrar, então, a regrinha: 30 quilos, teria que levar uma mochila até 3 quilos, né? A gente tem imagens aí, pessoal, com uma mochila de rodinha ali. Já vai pegando meio aqui ao contrário. É como o doutor falou no começo aqui, né? Os pais são os grandes responsáveis. A gente tem que estar de olho, né, doutor? São, os responsáveis têm que estar atentos aí à posição da criança, orientando direto. Tem mais gente participando aqui também, mas o pessoal pedindo pra gente mandar foto. A gente vai postar aquelas fotos depois no nosso Instagram, Ver Mais Oeste SC. Tem muitas perguntas repetidas que o doutor já acabou falando no começo do programa. Tá no nosso Facebook, Ver Mais Oeste, a entrevista está lá, já está passando ao vivo, mas quem quiser rever já está por lá também. Depois a gente posta no nosso Instagram, tem lá no nosso link também. Tudo no nosso Ver Mais Oeste SC. A gente vai postar as fotinhos lá então para vocês que querem assustar as crianças, né, doutor? É isso aí. Quais são os outros problemas assim que as crianças têm hoje relacionados à ortopedia, coluna? A gente anotou aqui para falar bastante também de tablets e smartphones, né? Isso também tem causado um problema aí, né? Muitos. Os smartphones são bem responsáveis aí por uma série de cervicalgias, né? E cervicobraquialgias, que é a irradiação da dor da coluna para os braços. Muito comum por conta da postura viciosa, inclusive olhando para baixo com o pescoço à frente. A criança começa a ter essa postura viciosa e isso vem a médio prazo causar essas dores e irradiações dessas dores. Então, corrigir essa postura, celular mais acima, mais de longe, também tem o problema da vista da criança, então isso tudo tem que ser avaliado em conjunto, não é só uma medida, são medidas conjuntas que a gente tem que tomar. Eles costumam deitar muito, né, para assistir o tablet? Deitar direto, olhando para baixo, olhando para cima, tudo torto. Da mesma forma também teria que tentar afastar e manter sempre mais tentando afastar com o braço, tentando afastar com o celular em cima de punhos, em cima de uma mesa, por exemplo, quando você estiver sentado, ao invés de você olhar para baixo. Tem gente perguntando aqui também no que a mochila pode interferir no crescimento das crianças. Sim, como faz um desbalanceamento e a criança, como ela tem um esqueleto imaturo, como eu falei no primeiro bloco, ela tem ainda uma elasticidade muito grande e isso pode tornar não um defeito de crescimento, mas um defeito postural. Isso pode alterar na altura final da criança, por conta dos desvios que ela vem a ter na coluna, tanto de escoliose como de cifose, a corcunda. Isso pode alterar. Tinha uma pergunta aqui que já ficou para baixo, porque vieram muitas, mas uma telespectadora, eu acho, tinha pedido sobre se é a mesma forma para nós, para as mulheres que carregam bolsa. Mesma coisa, porque a mulherada carrega aí numa alça só, de um lado só, e é o mesmo princípio. Você vai fazer força de um lado só, tender a ter contraturas de um lado só e irradiar para um lado só. Você vai ter um desvio maior para um lado. Então a alternativa para isso é sempre estar alternando os ombros. E o carregamento de peso é mesmo princípio, 10% do corpo. Para as crianças que já
já acabaram se lesionando por causa das mochilas. Como é que é o procedimento? Como é que funciona o tratamento ou se vai direto para a cirurgia? Não, principalmente o tratamento conservador. Primeiro que é elevado, 90% dos casos dão bons efeitos, né? E isso é uma série de medidas multidisciplinares fisioterápicas, tanto de pilates, fortalecimento e alongamento da musculatura, para poder realinhar a simetria do balanço do eixo da coluna vertebral. Uhum. As crianças elas fazem fisioterapia normal também ou não dá muito efeito? Não, dá bastante efeito, sim, com certeza. Além de atividade física regular, moderada, as atividades de pilates, como fisioterapia e recorreção da postura, aulas de reposição de postura são muito importantes e muito adolescente fazendo. E na prevenção, doutor? O que vale para essas crianças? Além da mochila, que a gente já falou bastante Sim. também, mas a atividade física funciona para eles também como para a gente na prevenção de outros problemas? Funciona, né? O organismo da criança funciona diferente, então são atividades diferentes, elas não carregam tanta carga quanto nós em alguma atividade física. Então, é mais um balanceamento mesmo que precisa fazer da simetria do corpo. Isso é com atividades físicas, esportivas, atividades fisioterápicas, isso tudo complementa no tratamento. Está se mexendo. Está sempre se mexendo, assim. com certeza, tem que estar sempre se mexendo. Para alguns tem alguma atividade, nesse caso, por exemplo, aquela menina lá, se ela não tivesse tanto, a escoliose dela não avançasse tanto, Sim. seria mais ou menos como você citou aqui, o tratamento, ou tem alguma atividade física que pode ser mais Quando ela já indicada? chega a um ponto daquele que a gente mostrou aqui numa escoliose moderada, o tratamento conservador ainda é válido. Então, existe uma série de coletes até a criança atingir um crescimento que ela consegue realinhar a coluna. Uhum. Tá certo. Doutor Guilherme de Rezende da Lu conversou bastante com a gente aqui sobre o peso nas mochilas. O pessoal está perguntando de novo qual é o peso ideal das mochilas, como que deve ser, querem ver as fotos, né? O pessoal quer mostrar as fotos para as crianças para que não cheguem nessa questão da cirurgia. Vai estar tudo lá no nosso Instagram, Ver Mais Oeste SC, a gente vai postar as fotos lá. E a entrevista toda com o Dr. Guilherme, a gente vai, já está no nosso Facebook, Ver Mais Oeste, já está rolando ali, mas você pode rever de novo.